Você leu todo o carrossel, aquele que eu postei, sobre o tema da última VUNESP 2026/2 do meio do ano? Mas ainda talvez esteja se perguntando, tá, professora, mas como eu faço isso tudo que você falou na hora de escrever na prática? É exatamente isso que eu vou te explicar agora nessa sequência de vídeos. O maior erro dos candidatos é acreditar que argumentar é somente dar opinião de forma rasa, e não é. Se a proposta pergunta, o mundo vive hoje um declínio moral, e você escreve, sim, porque ninguém mais respeita ninguém, porque as pessoas estão mais agressivas, mais violentas, você apenas afirmou a ideia. A banca vai pensar, como você chegou a essa conclusão? Redação nota alta não nasce da opinião, nasce da explicação. Então me acompanhe aqui. Então, ao invés de dizer as redes sociais acabam com a moral, que é uma constatação muito genérica e muito rasa, né, que todo mundo já sabe, aqui você liga sempre a temática ao sistema capitalista. O que está por trás das redes sociais? Quem gerencia as redes sociais? Os algoritmos, então, que favorecem conteúdos que geram maior engajamento emocional e ampliam discursos de ódio, desinformação e polarização ideológica. Aí sim você consegue comprovar que, de acordo com o objetivo da sistemática capitalista, existe aqui, então, esse mecanismo das redes sociais acabarem com a moral. Antigamente, as pessoas eram melhores e existia mais moral. Mais moral segundo o quê, gente? Essa é uma cortina de fumaça que a extrema-direita criou para você acreditar que no passado existia mais moralidade, né? Não existia tanta exposição de violência, mas vamos à análise dos fatos, ó. Esse argumento, nesse argumento ocorre a generalização, ou seja, será que em todos os sentidos antigamente havia mais moral, havia mais moralidade mesmo das pessoas? As escolas eram mais tolhidas, as pessoas eram mais educadas? Vamos à análise dos fatos. Se a gente relativizar, né, essa afirmação, a gente vai chegar ao seguinte, ó, colonização, revolução industrial, pão e circo, nazifascismo são condutas morais? Gente, se o genocídio é uma coisa moral, então o que é imoral? Né? A sexualidade precoce, então a gente tem que relativizar os fatos, até porque a coletânea dizia que desde a Roma Antiga a imoralidade existe, então é preciso prestar atenção aos dados que a própria coletânea vai transmitindo para você, não é a sua opinião tão somente, né, dentro da bolha argumentativa. Então, ao invés de dizer antigamente as pessoas eram melhores e existia mais moral, o que é melhor dizer? A percepção de um declínio moral acompanha diferentes épocas históricas e podem refletir mudanças culturais mais do que um efetivo colapso de valores éticos, ok? Então, como que eu vou fazer essa redação na parte prática? Olha só. Para a introdução, eu sempre digo para os meus alunos, é necessário introduzir 5 um repertório para você apresentar as suas ideias inovadoras para a banca e gerar uma primeira impressão muito positiva do seu texto, ok? Então, eu coloquei 2 opções de repertório para início desse texto. A primeira opção, Guerra Fria, né? Que aí a gente pode desenvolver com o início da globalização, que deu início, tá? Que ficou repetitivo, né? Mas iniciou, pode ser o verbo, o domínio do imperialismo norte-americano, responsável pela criação do fenômeno chamado pós-verdade. E nesse sentido, cria-se então uma ilusão, aqui linkada com a tese, né? De que, embora existam comportamentos socialmente preocupantes, é necessário distinguir, então, mudanças culturais da efetiva deterioração de valores éticos, tá? A segunda opção seria fazer por um repertório conveniente, tá? Que não vai se opor aí à tese, tá? Seria a colonização, então, a gente pode colocar aqui, dentro do aspecto da colonização, a escravidão e os massacres, né, dos povos indígenas e africanos, em grande escala, e comparar isso com a atualidade, em que houve a evolução dos direitos humanos, o princípio da igualdade racial é mais vigente. Então, aí
a gente ligaria isso, né, através da evolução dos direitos humanos, à tese de que o passado não é melhor, né, de que a gente não vive, nós não vivemos hoje uma decadência moral, tá? A tese seria essa, por refutação, é uma tese muito bem feita, tá? Quando a gente refuta argumentos, isso vale muitos pontos. Então, utilizar, né, para refutação esses conectivos, embora, ainda que, mesmo que, tá? Isso é uma estratégia, assim, muito legal para o seu texto. Então, aqui eu escolhi o embora. Embora existam comportamentos socialmente preocupantes, né? Hoje em dia, que a gente não precisa falar que é hoje em dia, porque já está aqui em cima, é necessário distinguir mudanças culturais da efetiva deterioração dos valores éticos. Essa é a tese, tá? Argumento 1, teremos aqui, para justificar a tese, uma vez que a tendência neoliberal, sempre o argumento 1 vai estar ligado ao capitalismo, ao neoliberalismo, tá? E o argumento 2 vai estar ligado, então, à consequência. Mostra-se efetivamente responsável pela ilusão de se vislumbrar um passado repleto de idealizações. Isso que vai ser desenvolvido no segundo argumento. Então, aqui nós vamos, então, desenvolver o primeiro argumento, tá? Que é no segundo parágrafo. Então, o primeiro argumento, ele precisa estar ligado sempre ao capitalismo. O que o capitalismo tem de relação com o tema? Não se esqueça disso. Todos os temas têm relação com o capitalismo, tá? Então, aqui eu usei na figura do neoliberalismo, já que a gente usou globalização, Guerra Fria no primeiro parágrafo, tudo a ver. Política do algoritmo, né, criada pelo neoliberalismo. Os usuários, né, têm na sua tela o conteúdo destinado ao perfil específico aí de cada um, tá? Como repertórios, a gente pode usar nesse parágrafo, é opcional, tá? Se quiser, o Karl Marx falando que o capitalismo foi um sistema criado para alienação, tá? Professora, você é comunista? Não, não sou comunista, mas aqui faz todo sentido utilizar as ideias de Karl Marx, tá? Para defender, para criticar o capitalismo, defender o princípio daquilo que não se quer, da meritocracia, da desigualdade social, enfim. Ou então pode ser usado um repertório bem inovador. Política do pão e circo aqui, né? A repercussão positiva da violência, criando esse cenário de que o mundo está extremamente violento, né? Muito mais do que era no passado, ok? Bom, como exemplo prático, toda vez que a gente tem um tema bem filosófico, é interessante usar exemplos mais concretos para a banca, né? Entender que você entendeu o tema, vamos dizer assim. Então aqui, exemplo, a viralização, né? Aqui um exemplo mais generalizado, viralização de cenas de violência na mídia, né? Quanto maior o conteúdo violento, né? Mais violência tiver na cena, mais rápido viraliza, tá? Violência, adultização, né? Todo tipo de violência aí que a gente tiver na mídia, certo? Bom, o argumento 2, que vai ser no terceiro parágrafo, que eu esqueci de escrever aqui, então você vai apresentar na tela, tá? Você vai ter que usar todo argumento 2 no terceiro parágrafo, você vai usar o quê? A alienação, para justificar o que o capitalismo coloca, né? Qual que é a consequência do capitalismo na vida da sociedade, na vida das pessoas. Então aqui, como alienação, eu posso citar de repertório Zygmunt Bauman, A Modernidade Líquida, né? Na qual as relações elas são instáveis pelo meio digital. O que é modernidade líquida? O que é líquido você não consegue pegar por muito tempo, né? Como uma pedra, por exemplo, que é sólida, ou qualquer outra coisa sólida. Então, as relações são pouco duráveis nos meios digitais, tá? Ou o mito da caverna do Platão, né? Que transfere lá nas paredes as ilustrações, né? Os reflexos das paredes da caverna como se fosse a verdade. Então, é o fenômeno da criação da pós-verdade, tá? Esses dois repertórios. E aí, como exemplo, né, um exemplo bem concreto do que a gente vê na dinâmica atual de verdade, são os relacionamentos que antes eram presenciais. Então, por exemplo, o que dá para citar aqui? Aniversários, comemorações, reuniões familiares.
hoje sendo substituídos pelos meios digitais, por grupos nas redes sociais, né? Por figurinhas de parabéns, mensagens de texto lá no Facebook, nas redes sociais de parabéns. E isso, gente, traz o quê? A sensação de solidão, né? A sensação de que a pessoa, o homem, ele não foi feito para para se relacionar digitalmente. Ele é um ser afetivo. Então, é a decadência da afetividade, né? E a ascensão dos transtornos emocionais, tá? Gente, lembrando que tudo isso tem que estar ligado de alguma maneira com o tema. Lembrando qual é o tema? Vivemos hoje em uma decadência da moralidade, tá? Então tudo isso tem que estar ligado à decadência da moralidade, ok? Bom, aqui para a conclusão, o que a gente vai precisar? De 3 aspectos. O primeiro, que é o mais importante deles, é a reafirmação da tese, tá? Então é muito importante que você faça isso. Reafirme a tese para voltar no assunto inicial, certo? Eu sempre digo para os meus alunos fazerem nesse modelinho aqui. Enfim, fica evidente que, assim você bate de frente, fica evidente que não há espaço para outra conclusão, certo? Apesar, lembra lá do embora, como a gente começou o texto, aqui a gente usa um conectivo que tem o mesmo sentido, um concessivo, tá? Apesar de se observarem manifestações de violência na contemporaneidade, não se pode afirmar que se vive uma decadência da moralidade. Posto que, aí você vai colocar o quê? O ponto 2, que é o repertório, a volta, né? O repertório inicial. Então, se você começou lá pela Guerra Fria, né? Posto que a globalização criou, através das Big Techs, uma noção de que o mundo atual, né? Ele é repleto de agressões, certo? Idealizando o passado. Ou então, se você colocou a colonização, posto que no passado colonial houve um massacre, um genocídio, ou havia a noção da desigualdade racial, da superioridade, da hegemonia branca, certo? O que já não existe mais, tá? Então, trazer essa comparação. E aí, o ponto 3, que eu falo que é uma opção, tá? Se você não tiver mais o que escrever, você coloca uma proposta de intervenção, que eu chamei aqui de PI invertida. Para você não configurar uma solução modelo Enem, que aqui jamais, tá? VUNESP, FUVEST, jamais fazer modelo Enem, você vai dizer, assim, enquanto não houver a compreensão de, né, que o passado e o futuro não são melhores, tá? Existirá a noção de alienação, de que o presente é, né, o tempo, assim, maioral da violência, certo? Então, esse é o esquema do projeto de texto que eu faço normalmente na aula com os meus alunos.